Tiago 5, a partir do versículo 1. Vamos ficar em pé, vamos ler. A palavra de Deus diz assim: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar com fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra nessa noite. Pedimos ao Senhor que essa palavra seja instrução para o nosso coração, para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a nos vermos nessa palavra, a vermos os nossos próprios pecados, para que sejamos curados por Ti, tratados pelo Senhor, e assim tenhamos um viver agradável a Ti, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar. Quando eu era garoto, eu tinha o hábito de ler muito a Bíblia. Eu lia mais do que eu leio hoje. Acho que não sei se porque eu tinha mais tempo, mas eu tinha o hábito de ler muito. Já disse aos irmãos que a primeira vez que Deus me deu o privilégio de ler a Bíblia toda, eu tinha 9 anos. E algumas passagens da Bíblia sempre para mim foram incógnitas, outras eu dizia, puxa, isso tem a ver com o outro. E Tiago tinha algumas coisas que quando eu lia, eu dizia assim, bom, isso é muito legal para dizer aos outros, eu não tenho nada a ver com essa história. E quando Tiago menciona, e essa é a segunda vez que ele menciona de uma forma muito direta aos ricos, eu dizia, bom, eu não sou um rico, então essa palavra não deve ser para mim. Eu comecei a me preocupar um pouco com essa palavra quando, antes da separação dos meus pais, nós tivemos um momento de vida regalada, né? Houve um momento na nossa vida que vamos dizer, nós não precisávamos perguntar quanto era alguma coisa. Meus pais saíam, gostavam e diziam, bom, vamos comprar. E eles não tinham aquela preocupação de chegar na loja e dizer, olha, quanto é que é? Eles diziam, olha, a gente quer aquilo ali, vamos levar. Então houve um momento da minha vida que eu comecei a me preocupar. Eu disse, bom, eu acho que a gente está ficando rico. Talvez já haja preocupação para mim aqui. Mas logo depois veio a separação dos meus pais. E se eu estava ficando rico, do dia para a noite a gente ficou pobre de novo. Meu pai saiu, levou tudo, não nos deixou absolutamente com nada, a não ser a casa que morávamos. E eu disse, bom, então esse texto também já não tem mais a ver comigo. E assim foi na minha cabeça muito tempo, até que eu cheguei no seminário. E fui ouvir uma palestra de um professor meu, o Dr. Paul Freston. Muitos o conhecem, ele é doutor em Sociologia, ele é professor da Universidade Federal de São Carlos. E Paul Freston é um teólogo também. Ele era meu professor no seminário, e um dia ele foi fazer uma pregação sobre Tiago, e ele mencionou essa questão dos ricos, e aí ele me quebrou todinho, porque ele disse, olha, nós temos a ideia que ricos são pessoas que podem viver regaladamente e terem tudo o que eles querem, sem nenhum custo, sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação.
O problema é que na sociedade de Jesus, na época de Jesus, qualquer um que tivesse o que comer diariamente, tivesse onde morar, tivesse o que vestir, era rico. Eu lembro quando o Paul Freshman olhou para a nossa cara e disse assim: vocês são seminaristas, vocês até esse momento provavelmente estavam se achando pobres, porque seminarista não tem salário, né? Eu tinha uma bolsa da minha igreja para estudar de tempo integral, e não era uma bolsa pequena. Hoje um seminário de tempo integral da igreja presbiteriana, a mensalidade custa quase R$2.000, mas eu não tinha dinheiro depois para nada. Eu tinha onde morar, eu tinha o que comer, mas eu não tinha dinheiro. Aí eu trabalhava numa igreja no final de semana, ganhava um salário mínimo, então eu dizia: eu sou pobre. Tanto é que eu passei 5 anos de seminário sem comprar uma única roupa, porque eu esperava as irmãs da SAF, a Sociedade de Mulheres, fazerem aquelas campanhas para mandar roupa usada para seminarista. Eu era o primeiro da fila, porque eu queria pegar meu dinheiro para comprar livro, eu não queria gastar com outra coisa. E eu dizia: eu sou um pobre. E quando o Paul Freshman disse: olha, vocês têm onde morar, vocês têm o que comer, vocês têm o privilégio que milhares de brasileiros não têm, de estudar de tempo integral, e muitos de vocês ainda têm um salário mínimo para gastar no que quiserem. E eu disse: pronto, lascou tudo, esse sou eu. Ele disse: vocês são ricos. Na sociedade de Jesus, o pobre não tinha nem o suficiente para comer durante um dia. Todo aquele que conseguisse produzir o suficiente para comer um único dia era considerado rico. E então, quando a gente começa a olhar sobre esse prisma, o que Tiago está falando, então esse texto já muda de figura. Quando ele diz: atendei agora ricos, nós estamos incluídos. Nós somos muito ricos. Nós somos a cara da riqueza. Basta você ver as pessoas lá fora que são atendidas todo dia pela igreja, pelo trabalho do Ricardo. Nós somos muito ricos. Então nós estamos incluídos. E agora o que ele quer tratar é uma questão difícil para a gente. Ele diz: atendei agora ricos, chorai lamentando. Há algo muito grave aqui. Não é choro de alegria, ele diz: é choro de dores. Chorem por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. O que que Tiago está falando? Ele começa a falar num tom ameaçador, do tipo: vocês acham que porque vocês são ricos está tudo bem com vocês? E é interessante pensar, porque na época de Jesus havia uma mentalidade que miseravelmente e pecaminosamente nós ressuscitamos. Não era um problema só da época de Tiago, porque Tiago usa uma linguagem dos profetas menores. Ele estava vendo se repetir lá na história dele, como pastor daquele grupo, uma história que os profetas já tinham anunciado. Na época dos profetas de Israel, principalmente na época de Jeremias, Ezequiel, o povo de Israel achava que ser rico era um sinal de ser abençoado por Deus. Então eles entendiam: olha, enquanto as coisas estão indo bem para o meu lado, é sinal de que Deus está comigo. Enquanto tudo caminha bem para a minha sorte, para o meu trabalho, para o meu sustento, para o meu lazer, Deus está comigo. Isso é um sinal visível de que Deus está comigo. E Jeremias dizendo: vocês estão enganados. Os seus profetas estão dizendo por aí: olha, paz, prosperidade. Eles queriam dizer: Israel está vivendo um momento de paz, Israel está vivendo um momento de prosperidade, então Deus está conosco. Então nós temos que nos alegrar, nós temos que saltitar.
Amós é o mais duro de todos sobre isso. Amós descreve a riqueza de Israel. Capítulo 3 do seu livro Amós mostra que muitos israelitas tinham casas de praia, tinham casas de campo, de boa qualidade, coisa cara. E eles achavam que por causa disso estava tudo bem. E Amós diz: não está tudo bem. A sua riqueza tem sido motivo de ira do Senhor contra você. Jeremias disse: a prosperidade de Israel não é motivo de alegria aos olhos de Deus. Deus está irado contra a prosperidade de Israel. E o que é mais paradoxo ainda, quem enviou a riqueza de Israel? Deus. É isso que é mais louco. Porque agora Deus está irado contra essa riqueza que Ele enviou a Israel. E por quê? Pelo uso que nós fazemos das riquezas que Deus nos dá. Todas as vezes que Deus envia riquezas ao seu povo, Ele sempre examina como nós usamos. E quando usamos mal aquilo que Deus tem nos dado, a palavra de Tiago faz sentido. É melhor vocês chorarem um grande lamento por causa das desventuras que vão acontecer a vocês. Desventuras aqui então se refere a algo ruim, a algo tipo as desgraças que vão vir sobre vocês. E por quê? Ele diz: as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Há pelo menos duas questões bem graves nessas linguagens que ele está utilizando para começarmos a entender o nosso problema. Todas as vezes que Deus nos permite viver fases boas na nossa vida financeira, que Deus nos permite termos o que é necessário, nós precisamos examinar em que nós temos colocado o nosso coração. Não há nada mais perigoso para o coração do homem do que as suas riquezas, porque ele passa a acreditar que essas riquezas são fundamento do seu sustento. Estão entendendo riqueza? Todos nós somos ricos. Uns com mais dinheiro, outros com menos dinheiro. Todos nós somos ricos. Mas em que nós temos colocado o nosso coração? Naquilo que se corrompe? A ideia de vossas riquezas estão corruptas é que elas estão sendo corrompidas, elas estão passando, elas estão acabando. E em que exatamente está o nosso coração? Quando nós vemos alguma situação difícil se aproximando e os nossos corações se angustiam, é um sinal de que o nosso coração não está plenamente em Deus. Porque se a situação ainda nem chegou, eu já estou angustiado, eu estou dizendo ao Senhor: eu não confio em Ti, eu confio no que eu tenho. E se isso ameaça o que eu tenho, então isso me perturba. Não importa se o Senhor foi quem me deu o que eu tenho, não importa se tudo o que eu tenho veio das
Isso então é ofensivo ao Senhor. Vamos recapitular um pouco a origem da história de Tiago. Irmãos que tinham 3 opções: ficar em Jerusalém e morrer por causa de Cristo, com toda a sua família; ficar em Jerusalém e negar a Cristo, ou deixar Jerusalém, tudo que construíram, toda a sua riqueza, e recomeçar a vida em outro lugar, por causa de Cristo e da preservação da sua família. O que fica nas entrelinhas do que Tiago está falando é que tinha irmãos que ainda não tinham entendido isso. Eles continuavam se queixando do que haviam deixado para trás e do que haviam perdido. Lembra de Israel? Israel não tinha muita coisa lá no Egito. Antes, pelo contrário, tinha até sofrimento. Mas lá no deserto, quando eles não conseguem ver a carne, que eles não conseguem ver água, em vez de se voltarem confiantemente para o Senhor em oração, crendo que o Senhor está guiando a vida deles, não, eles passam a murmurar, a reclamar de Deus, porque Deus no deserto não era o suficiente. É como se Deus fosse irresponsável com aquilo que Ele estava fazendo com os israelitas. Então nós vamos reclamar de Deus. Deus enviou maná, Deus enviou água, mas Deus enviou a morte também para eles. Eu não vou deixar que vocês morram assim. Eu vou levá-los a andar 40 anos no deserto até que todos vocês morram, porque não souberam confiar em mim. É interessante que nessas horas da angústia a gente até exagera a nossa riqueza. Na oração de Israel eles diziam: lá no Egito nós comíamos carne de panela. Eu acho engraçado isso. Porque isso é mentira. Israel era escravo, num sistema escravista pesado, que era o sistema egípcio. Um dos piores sistemas de escravidão criado no mundo até hoje foi o sistema escravista egípcio daquela época. Os caras tinham uma porçãozinha diária para não morrer, só para não passar fome, para no dia seguinte trabalhar que nem condenado. E a gente tinha carne de panela. Na nossa angústia a gente até exagera o que tem. A gente confunde realidade com sonho. Deus os matou. Como se Tiago pegasse isso e dissesse: vocês estão entendendo o problema? Vocês parecem que ainda querem viver de um passado que não existe mais, de um passado que não pôde garantir a vocês o sustento que vocês queriam, de uma história que não fez bem a vocês. As suas riquezas, elas foram se acabando, elas foram sendo devoradas, e vocês vão continuar depositando a sua confiança nessas coisas. Será que a vida e o tanto de coisas que vocês já perderam não foi suficiente para entenderem que vocês vivem do Senhor, dependem do Senhor? E se em algum momento as coisas se tornarem ruins, continuarão vivendo por causa do Senhor e não por causa do que vocês têm? Esse foi o desespero da mulher de Jó. A gente critica aquela mulher, coitada, mas é um coração pecador preso às riquezas. E talvez não seja diferente do nosso. Quando ela viu perder tudo, aquela mulher,
Dá para entender o que é a perda de um filho? Eu sinceramente não quero saber. Eu não desejo saber o que é isso. Porque a gente sabe que deve doer pra caramba. Aquela mulher de Jó viu os 10 filhos morrerem de uma vez só. E agora, se não bastasse, não tem um homem para lhe dar um outro filho, porque até esse homem corre o risco de morrer. Então ela entra em desespero. Ela preconiza para nós o problema de Tiago. Ela não tinha um coração seguro em Deus como seu marido. E no desespero ela olha para o seu marido e diz: olha, amaldiçoa o teu Deus. Porque parece que não está nos valendo de nada. Dá para entender a dor dela, mas não justifica. A gente pode entender a dor, mas não justifica. Porque onde Deus quer que o nosso coração esteja, é nele, não no que temos. Daí a primeira oração de Jó é: o Senhor deu. O Senhor tomou. E qual é o problema disso? Bendito seja o nome do Senhor. Coração desapegado. Desapegado de tudo e desapegado da própria vida. Quando a enfermidade vem para ele, a resposta dele para a mulher dele é: você fala como uma louca. Deus tem nos dado bem, e Deus não pode também nos dar o mal. Desapegado da própria vida para dizer: ok, a minha vida tem que estar no Senhor e não nas minhas riquezas, porque as minhas riquezas, elas se corrompem. Tiago diz: as minhas riquezas, elas são comidas por traças. As minhas riquezas, o ouro e a prata, foram gastos de ferrugens. A ideia aqui é insólita, porque a ferrugem não pode chegar ao ouro, mas a ideia é: até aquilo que te parece impossível de acontecer nas tuas riquezas, acontece, porque elas não são eternas, elas não são permanentes. E o fato de eu colocar o meu coração nelas, nessas coisas, ele diz: essas coisas serão testemunho contra a sua própria vida, e há de ser devorado como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Qual é o outro problema? Não é apenas que a nossa riqueza ela é passageira, mas a ideia de que a nossa riqueza não era para ser acumulada. Esse é um outro sério problema. Para que temos acumulado? Vamos voltar à comunidade de Tiago. Alguns irmãos estão recomeçando a vida. Ora, para alguns, não me pergunte por quê, Deus sabe por quê. As coisas são mais fáceis. Alguns têm maior facilidade de ganhar dinheiro do que outros. É assim, a Bíblia diz que é assim. Não é uma questão de Deus abençoar esse e não aquele. É porque Deus mesmo faz o pobre para que seja pobre, e assim revele a glória de Deus na sua pobreza. É por isso que eu tenho dificuldade com as pregações desses caras da prosperidade esses dias. Mike Murdock e Malafaio dizendo: olha, eu não posso crer num Deus que queira pessoas pobres. Eu não sei que Deus que ele está falando. A Bíblia diz que Deus criou o pobre até para o dia da adversidade.
O próprio Senhor Jesus disse: olha, os pobres, vocês vão ter sempre com vocês esses pobres. Eles fazem parte de todo um projeto salvífico de Deus, de manifestação da glória de Deus na pobreza. Então é fato que por alguma razão, dentro dos propósitos eternos de Deus, há pessoas que têm maior facilidade para conquistar dinheiro, terem dinheiro, e outros não terão essa facilidade. Agora, aos que ganham o dinheiro com facilidade, nós não estamos falando de facilidade nesse sentido. São trabalhadores, são pessoas que dizem assim, têm talento, eles têm tino, o jeito para ganhar dinheiro, eles têm um olhar clínico, eles batem o olho e eles pegam o negócio e fazem do nada uma fortuna. Esses dias no aeroporto, conversando com, eu não lembro quem foi o professor que eu fui levar, eu gosto muito de ir ao aeroporto para tomar café. Eu gosto porque lá tem o café americano, que é vendido no McDonald's. Depois que eu fui aos Estados Unidos, eu apaixonei pelo café americano. Então, para matar a saudade, eu estou lá no McDonald's. E a gente conversando, é um negócio interessante. O McDonald's tem igualzinho como é nos Estados Unidos, é um copinho de papelão bem feito. E como o café vem muito quente, eles colocam uma tarjazinha de papelão naquele copo para você poder pegar o café. E aí esse professor me contava a história desse negocinho, desse papelão mesmo, papelãozinho que eles colocam no copo. Há uns anos atrás, um cara nos Estados Unidos começou a observar as pessoas que iam nas cafeterias e pediam um café, então já tinha esse copinho ajeitado e tal, mas o café vinha aqui que eles pegavam e tinham dificuldade, eles colocavam um lencinho, colocavam alguma coisa para poder sair com um copo na mão. Esse cara olhou para aquilo e disse: rapaz, eu vou inventar um negócio para resolver esse problema. E ele pegou um papelão, fez as medidas, padronizou o negócio, registrou, começou a oferecer para as cafeterias. Logo ele fez contratos. Esse cara está milionário hoje fazendo esse papelzinho que põe no copo de café. Você entende? Tem gente que tem um olhar clínico por nada, para coisa que a gente nem está aí. Os caras sabem ganhar dinheiro. Isso não é uma coisa assim, isso é uma bênção de Deus. São talentos que Deus distribuiu e quis Deus abençoar aquele. Não porque ele é uma bênção, mas por causa dos propósitos de Deus sobre a história. E um dos propósitos é que esse dinheiro, de alguma forma, revele o cuidado de Deus para com os homens. Daí a crítica de Tiago: vocês, em vez de revelarem o cuidado de Deus com as vossas riquezas para com os homens, vocês decidiram acumular. Acumular a riqueza. E é essa mesma riqueza acumulada que será testemunho contra as vossas vidas. Compreende? Somos ricos, mas nossa riqueza não é para ser acumulada. Ela é para ser partilhada com os que não têm, com os que necessitam. Porque nisso Deus revela o cuidado dele com o pobre. Daí uma coisa interessante que Provérbios fala é que quem dá aos pobres, dá. Você compreende bem a coisa? Quem dá não é quem empresta para o pobre, depois você me devolve. Quem dá aos pobres empresta a Deus. É engraçado porque você não pode emprestar nada para Deus, até o que você tem é dele, mas ele, na sua misericórdia, quer enxergar o seu ato de bondade
com o seu semelhante como um empréstimo que você faz a ele, e ele mesmo, Deus, é quem se responsabiliza em devolver a você o ato de bondade. Em contrapartida, a gente prefere ser bom para nós mesmos. A gente guarda para nós mesmos. E aí depois a gente ainda quer que Deus abençoe o que foi acumulado com a nossa avareza. Por isso o Tiago diz: olha, vocês têm razão para chorar e lamentar, porque as riquezas que vocês têm parece que não estão indo a favor de vocês, ainda que possa parecer a vocês que Deus vos tenha abençoado. Mas as vossas riquezas não são sinais de que Deus vos tenha abençoado, se essa é a maneira de vocês viverem, se essa é a forma de vocês lidarem com aquilo que Deus tem dado a vocês. Mas há um terceiro problema. A partir do versículo 4, ele começa a tratar daqueles que acumularam riquezas de forma ilícita. Esses têm um agravante: o Senhor dos Exércitos está contra eles. E nós vamos examinar a questão da riqueza ilícita, então, na próxima quarta-feira, se o Senhor assim nos permitir. Apenas pensemos a forma como temos administrado a riqueza que Deus tem nos dado. Muito ou pouca, com certeza não somos pobres. Se dissermos isso, até é uma ofensa ao Senhor. Não somos pobres. E como estamos usando o que Deus tem nos dado? Depositando nisso nossa confiança, sendo avarentos com o que temos, como temos usado o que é do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós nos achegamos diante de Ti. E pedimos perdão por todas as vezes que o nosso coração é tentado a confiar naquilo que temos. Quando não aprendemos, Senhor, a confiar em Ti, quando não aprendemos a ter o nosso coração no Senhor, pedimos perdão todas as vezes que somos avarentos, tendo, negamos aos que não têm, deixamos de olhar com compaixão para os que não têm, e deixamos de ser instrumentos do Senhor para abençoar aqueles a quem o Senhor quis abençoar na sua pobreza. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração sensível à Tua voz, para que a nossa riqueza não seja motivo de choro e lamentação, mas motivo de alegria, por um viver agradável a Ti. Ou se a nossa riqueza for motivo de choro, que seja choro comovido pela sensibilidade para com o outro, para com o nosso semelhante. Ajuda-nos, Senhor. Suplicamos Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.